Olá, aqui é o Thiago Rocha e esse é o Rota 28 Podcast. E hoje vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus. Continuando aqui a nossa série de vídeos acerca do Evangelho de Mateus, hoje é o capítulo 3 e começa da seguinte forma: versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Terminando aqui o capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, a gente pode observar alguns pontos, né, interessantes. O primeiro ponto que você observa é que no início do capítulo, no versículo 1, você vê que já dá um enorme salto temporal, porque no capítulo 2 do Evangelho, do episódio anterior que a gente leu, você vê que Jesus ainda era criança, e aqui no capítulo 3 já dá um salto temporal nos dias em que João Batista, que era primo de Jesus ali, estava pregando no deserto. Então ele já tinha uma certa idade, por volta ali, basicamente ali dos seus 30 anos. Tá? E aí você observa outros pontos interessantes, né? João Batista, quando estava ali pregando o arrependimento. E não só a questão do batismo, mas quando eles estavam sendo batizados, aqui no versículo 6 vai dizer o seguinte: confessando os seus pecados. Então, querido, já nos ensina alguma coisa, que quando nós cremos no Senhor Jesus, temos que confessar Ele como nosso Senhor e Salvador, mas também os nossos pecados. Isso requer o arrependimento. A gente confessa os nossos pecados, reconhece a nossa condição de pecador e assim somos batizados. E mais um detalhe interessante que os fariseus e os saduceus não estavam indo lá para serem batizados por João. Estavam ali só observando. E João fala uma coisa bem interessante para eles. E João aqui está sendo bem enfático nas palavras que ele usa, né? Raça de víboras. Raça de víboras, no versículo 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E no versículo 8, João vai dizer o seguinte: Produzi, pois,
frutos dignos de arrependimento. Então, querido, aqui a gente já aprende que não é só o arrependimento, não é só aquele momento em que você confessa seu pecado, mas é uma vida inteira em produzir frutos que demonstrem esse arrependimento. E Tiago, na carta de Tiago, vai dizer algo bem parecido, que a fé sem obras ela é morta. Então, ou seja, o que consta realmente o seu arrependimento é frutos, produzir frutos que demonstrem esse arrependimento. Mas eles ali, os fariseus, estavam presumindo, e só pelo fato deles serem a descendência de Abraão, achavam que tinham algum direito. E João, ele deixa bem claro aqui que, no versículo 9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, querido, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é crer, confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, como diz lá em Romanos, e assim será salvo. E João ele deixa bem enfatizado de que o machado está posto à raiz das árvores e aquelas que não produzirem bom fruto será cortada e lançada fora. No versículo 15 ali vemos aquele embate que João não queria batizar Jesus por conta de Jesus ser maior do que ele, mas Jesus ele quer cumprir realmente a justiça ali, então fala para João, deixa por agora, porque assim convém cumprir a justiça. E ali, na última parte do capítulo 3, vemos ali o Espírito Santo descendo em forma de pomba, uma coisa bem emblemática, né? O Espírito Santo tomar uma forma ali de pomba e vir sobre o Senhor, e Deus, o Deus Pai, falar do céu que ele é o Filho amado, a quem ele se compraz. Podemos ver uma ação ali espiritual bem emblemática no batismo de Jesus. E, queridos, é esse mesmo Espírito que está sobre nós. Quando nós cremos, quando nós verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados e cremos para dentro do Senhor Jesus Cristo e temos uma vida transformada verdadeiramente, nos tornamos ali escravos do Senhor Jesus, totalmente submissos à vontade de Deus. Recebemos o Espírito Santo para, assim, anunciar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E aqui terminamos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Até a próxima.